Salve, salve galera ligada no canal do motorsport.com no YouTube. Tô chegando com mais um vídeo e hoje sobre um tema que é dúvida de muitos de vocês. O que acontece se uma equipe estourar o teto orçamentário da Fórmula 1? E para não ficar nenhuma dúvida, esse é um vídeo bem completo, inclusive dividi ele em capítulos para garantir que nada fique para trás. Então bora lá, pode rodar a vinheta, Conrado. O teto orçamentário foi introduzido oficialmente em 2021, após anos de discussão, e ele foi uma resposta a um momento complicado que a Fórmula 1 vivia. De um lado, os gastos estavam saindo fora de controle, a ponto de algumas equipes sequer lucrarem com as operações no esporte. Do outro, o impacto da pandemia da Covid-19. Isso foi importante para melhorar a saúde financeira do esporte e, já pensando um pouco além, tornar também o grid um pouco mais competitivo. No ano passado, as equipes tinham um limite de 145 milhões de dólares, que foi reduzido para 140 nesse ano e que em 2023 vai cair ainda mais, para 135 milhões. Mas vale destacar que nem tudo entra no guarda-chuva do teto. Vou citar algumas das isenções: salários dos pilotos, compra de motores, orçamento de marketing, gastos com viagens e acomodações de funcionários e alguns gastos que não envolvem diretamente as operações de Fórmula 1, como aquelas exibições com carros históricos, eventos de divulgação. Compreendido? Então vamos para o segundo capítulo. Quem policia as equipes? Obviamente, é necessário um modo de controlar, ver se as equipes estão realmente cumprindo as normas. Para isso, a FIA criou a Administração do Teto Orçamentário, ou ATO, que é responsável por esse policiamento. A ATO recebe todos os documentos das equipes para analisar os gastos ao longo de uma temporada, e caso seja notada uma violação, isso é repassado ao Painel de Adjudicação do Teto Orçamentário, ou CCAP em inglês, um grupo formado de 6 a 12 juízes determinados pela FIA e sem ligação direta com o esporte. Agora, nessa semana, a gente ouviu falar sobre isso pela primeira vez, com a Williams recebendo uma multa de 25 mil dólares por não submeter os documentos da temporada de 2021 antes do prazo de 31 de março agora desse ano. E já que mencionamos o caso da Williams, vamos para o terceiro capítulo, um dos pontos mais importantes desse vídeo. O que acontece se uma equipe estourar o teto ou descumprir alguma norma do regulamento financeiro? O regulamento financeiro traz uma lista de violações, sendo que a maioria é relacionada a casos como esse da Williams, de não entregar os documentos a tempo, mas também tem algumas outras, como por exemplo, você maquiar os relatórios que são entregues à ATO. Só que as partes mais importantes dessas violações são relacionadas aos casos que podem ser mais comuns e mais danosos às equipes, ou seja, estourar o teto propriamente dito. A equipe pode comprovar voluntariamente a violação do teto ou ser descoberta posteriormente em uma investigação. De um jeito ou de outro, isso vai cair em duas situações. O regulamento traz uma divisão clara: aqueles que estouram o teto orçamentário em até 5% do valor máximo do ano e os que passam desse 5%. Se você ficar abaixo, é chamado de consumo mínimo, acima, consumo material. E obviamente, o consumo material é o mais sério deles. Se a equipe fica abaixo dos 5% de gasto extra, o CCAP pode impor uma penalidade financeira e/ou desportiva de menor patamar. No caso financeiro, pode ser uma multa, mas é o desportivo que preocupa as equipes, porque isso pode ir desde uma reprimenda até a dedução de pontos nos mundiais de pilotos e de construtores. Ainda existem outras sanções previstas, como a suspensão da equipe de sessões do fim de semana, como treinos livres, talvez até a classificação, e um quarto tipo, que é a redução do teto orçamentário no ano seguinte ou a redução de testes aerodinâmicos,
pontos importantes para o desenvolvimento de uma equipe ao longo do ano. Agora, se essas equipes extrapolarem os 5%, a situação já se complica. Uma sanção é clara: dedução nos pontos do Mundial de Construtores. Só que não para por aí. Ainda podem haver outras penalizações financeiras e desportivas. Além de todas essas que eu já listei, entram ainda mais duas, bem sérias: a suspensão de corridas e até mesmo a exclusão do campeonato. E olha, vale destacar, 5% pode parecer pouco, mas não é. A gente tem nesse ano de 2022 um teto de 140 milhões de dólares. E com isso, 5% estamos falando de mais ou menos 7 milhões de dólares, o que é uma boa verba para desenvolvimento do carro. Agora, a gente vai seguir com o quarto capítulo. Como que funciona esse julgamento? Como é que é determinada a penalização? A gente ainda não sabe exatamente como que a CCAP vai definir a punição em meio a tantas opções que tem, especialmente por um fato: ainda não existe precedente com relação a isso. Mas o regulamento deixa claro: se você cooperar com a ato, a punição deve ser mais leve. O problema é que o CCAP não é o ponto final da história. Caso uma equipe opte por recorrer à decisão, o caso é repassado ao Tribunal Arbitral do Esporte, que é a instância mais alta do mundo no julgamento de casos do tipo. Mas existem outras coisas a serem consideradas. Se por um acaso surgirem novas evidências em um período de 3 meses, a decisão pode ser revisada. E existe ainda um período de prescrição de 5 anos, dando uma janela para algum membro que talvez tenha sido demitido da equipe vir e denunciar a equipe. Então, em outras palavras, a gente pode ter a temporada de 2022 sendo investigada lá em 2027. Uma janela grande pra caramba. E em cima de tudo isso, a gente vai para o capítulo final desse vídeo: o que podemos esperar daqui em diante. Há algumas semanas, estamos vendo os chefes das equipes de maior estrutura da Fórmula 1 falarem abertamente sobre a violação do teto, deixando claro que isso deve acontecer de um jeito ou de outro. O regulamento determina um ponto que pode aliviar e muito a barra das equipes nesse caso. É um dispositivo chamado eventos imprevisíveis de força maior. Seria essa a saída para as equipes usarem a inflação e a guerra na Ucrânia como razões para extrapolarem o limite do teto? De um lado, Christian Horner, da Red Bull, questiona se não vale a pena naturalmente estourar o teto em 4,9%, ou seja, abaixo da marca de 5%, para conquistar o título. Do outro lado, temos Mattia Binotto, da Ferrari, afirmando que caso o teto não seja revisto para esse ano, as equipes podem inclusive questionar o futuro dessa norma. Agora, a maior dúvida que fica é: como que o CCAP vai reagir a isso? Será que eles vão pegar pesado com as punições? Será que eles vão ser ousados o suficiente para tomar uma decisão depois do fim de uma temporada? Lembram que eu falei no começo do vídeo sobre a situação da Williams? O prazo para submeter os documentos de 2021 era 31 de março de 2022, ou seja, 4 meses depois do fim da temporada passada. Imagina como que ficaria o clima se uma equipe perder um título de piloto ou de construtores 4, 5, 6 meses depois do fim da temporada. E não acaba aí, porque certamente haveria um recurso no Tribunal Arbitral do Esporte, o que arrastaria ainda mais esse caso. Isso não seria algo inédito no esporte, afinal, a gente já viu isso muitas vezes no mundo olímpico. Nunca é tarde para penalizar quem burla as regras, mas o problema é o impacto que isso teria na imagem da Fórmula 1. E aí, pessoal, entenderam todas as tretas que existem por trás do teto orçamentário? No final das contas, é um assunto bem mais complexo do que aparentava ser. Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que eu tenha conseguido sanar as dúvidas de vocês. Então, galera, bora recompensar um trabalho bem feito. Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações. E não esqueçam de seguir também o Motorsport nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. A gente se vê numa próxima. Até mais!